lançou mais um capítulo de One Punch Man, e este aqui é absolutamente insano. 5 ameaças nível dragão aparecendo simultaneamente, heróis classe S lutando em múltiplas cidades, a associação de heróis desmoronando enquanto os neo-heróis dominam a opinião pública. E no meio de tudo isso, Saitama está ocupado protestando por melhores nomes de heróis. Fica até o final porque vou destrinchar todas as lutas iniciadas e o design absurdo dos novos monstros. Fala, Nakamas! Vamos fazer uma análise completa deste capítulo caótico. Temos ação de heróis classe S espalhada por várias cidades, a estreia heróica de Suiko, irmã de Suihiro, e a revelação de que a associação de heróis está literalmente falindo, enquanto os neo-heróis roubam toda a credibilidade pública. Inscreva-se antes de começar, porque esse capítulo tem muita informação para processar. Bora! Esse capítulo começa com uma capa bem única. Normalmente vemos um único personagem posando para a câmera ou alguma cena de ação com Saitama envolvido de alguma forma. Mas, desta vez, parece quase um painel direto do mangá. Mostra a associação de vítimas de nomes heróicos, o novo grupo que Saitama se juntou, com Saitama tipo desfocado e misterioso no fundo. Mas no painel logo abaixo, ele é o foco principal e todo mundo ao redor dele está desfocado. Sei que a maioria de vocês provavelmente não liga para isso, mas achei uma capa bem interessante, uma pequena mudança refrescante. O capítulo abre com a tal associação de vítimas de nomes heróicos se preparando psicologicamente para ir até a associação de heróis e começar o protesto por nomes melhores. Eles estão todos se animando num círculo enquanto Saitama só observa pensando: cara, esses caras são estranhos, não sei se isso vai funcionar. Mas ele tá lá, e definitivamente vai protestar. Spoiler, você vai ver isso em alguns minutos. Mas então, cortamos para o interior da Associação de Heróis, especificamente a sala de reuniões onde os executivos se encontram. E eles começam a entrar em pânico porque alarmes de monstros estão disparando o dia inteiro. Tem monstros por toda parte, como vamos ver em breve. Mas aqui vem o detalhe crucial. Os monstros estão sendo eliminados rapidamente, só que não pela associação de heróis. Estão sendo eliminados pelos neo-heróis. Eles veem isso como perder a batalha pela opinião pública. E é quando o executivo de óculos da associação de heróis, aquele que já vimos várias vezes, tipo a voz da razão entre os executivos, começa a apontar o óbvio. Os neo-heróis são simplesmente mais fortes. São uma organização melhor. Eles confiam em trabalho em equipe, cooperação, enquanto a associação de heróis está mais preocupada em deixar os doadores felizes e manter as aparências para o público. Eles são só rostos bonitos, não têm líderes fortes como os neo-heróis têm, gente como Axel, Wave Gaza e Raiden. Essa próxima página é uma que eu honestamente prefiro a forma como foi feita no webcomic. Um dos executivos pergunta: não tem alguém nas nossas fileiras que possa ser um líder carismático e virar o novo rosto da associação? Alguém que possa liderar todos os heróis e reconquistar a opinião pública? Na versão do mangá, cortamos para a associação de vítimas de nomes heróicos protestando, bem longe dos portões, e parece que literalmente ninguém está ouvindo eles. Parte da piada, claro. Eles estão basicamente protestando para ninguém. Mas no webcomic, quando um dos executivos está surtando perguntando se não tem um líder carismático que possam trazer para o centro das atenções, eles veem a associação de vítimas protestando lá fora. Veem eles pela janela e conseguem ouvir os murmúrios do protesto. Então no webcomic é muito mais próximo, e aí eles falam: olha todos aqueles heróis, parecem muito carismáticos. Esses são exatamente os tipos de heróis carismáticos que precisamos. Vamos abrir a janela e ouvir o que eles têm a dizer. E quando abrem a janela e começam a ouvir eles protestando sobre como os nomes deles são horríveis e que querem ser renomeados, é quando City fala: tamo ferrados. Mas nessa versão do mangá, ele tá dizendo que tamo ferrados enquanto os executivos estão surtando. E de novo, não tem nenhuma interação entre eles e os heróis protestando lá fora. Não sei. Achei que era uma parte humorística adicional, que provavelmente poderiam ter deixado no mangá. Mas enfim, só um pequeno nitpick.
Essa parte humorística é interrompida por um anúncio absolutamente insano no sistema de intercomunicação. Anúncio para o QG da Associação de Heróis e residentes da Mansão dos Heróis. Há relatos de muitas subdivisões, confirmando que 5 monstros nível dragão apareceram em diferentes áreas. 5 nível dragão simultaneamente. Então começamos a ver as reações chocadas de todo mundo. Rover e Blacksai, Saitama e os heróis que estão com ele, os executivos, e então começamos a cortar para os vários heróis que já engajaram com esses monstros nível dragão. Primeiro, temos Tank Top Master enfrentando o monstro nível dragão Heavy Smoker. E vemos que Tank Top Master tá meio apanhando. Ele começa a falar sobre essa regata especializada que tá usando. Aparentemente se chama regata apertada especializada em ataque. A sensação de aperto do aumento de pressão estica o corpo e temporariamente aumenta o poder da regata. Mas tem limite de tempo, porque tá literalmente sufocando ele. Ele pensa para si mesmo: tenho que vencer em 3 minutos. Mas na realidade, ele tem que vencer em 3 minutos ou vai literalmente sufocar com todo o monóxido de carbono e fumaça que Heavy Smoker tá soltando. Design de monstro bem legal, por sinal. Na página seguinte, vemos que Tatsumaki também está enfrentando uma ameaça nível dragão na cidade D. Esse se chama Agregação, que literalmente parece um corpo senciente feito de insetos. Claro que isso deixa Tatsumaki enojada, ela acha nojento. Mas então, do nada, o corpo inteiro de insetos sencientes simplesmente se dispersa, e ficamos num cliffhanger sobre o que acontece imediatamente depois, mas provavelmente vamos ver isso no próximo capítulo. Antes disso, cortamos agora para Genos lutando contra a ameaça nível dragão Família Estendida da Escuridão. E claro, como sempre com Genos, ele tá farmando aura por dias, pelo menos farmando aura até ser gravemente ferido. Justo antes de cortarmos de Genos, vemos ele usar o núcleo escaldante na Família Estendida da Escuridão. E provavelmente vamos ver no próximo capítulo qual é o resultado disso, que efeito ele teve. Quer dizer, esse é ele sozinho lutando contra uma ameaça nível dragão. Não vimos muitas situações assim onde é só ele 1 contra 1 com uma ameaça nível dragão e vencendo. Definitivamente muito animado para ver como Genos sai dessa. Mas aí cortamos para provavelmente uma das interações mais interessantes e empolgantes do capítulo inteiro. Cortamos para a área onde todo o pessoal rico vive dentro da base da Associação de Heróis, os que estão sendo protegidos. Eles estão todos vivendo de boa, sem se importar com os alarmes de monstros. Mas aí tem uma explosão massiva naquela sala que manda todo mundo voando. E a causa dessa explosão? Outro Machine God. Não víamos um há um tempo, um totalmente novo introduzido. E honestamente, parece absurdamente foda. Esse é o nome dele, pelo menos o nome dado no webcomic. E sim, essa é uma ameaça nível dragão. Os outros da série Machine God eram nível demônio, mas esse é nível dragão. E vocês sabem, sempre que um Machine God aparece, algo grande tem que acontecer. A pessoa que vem ao resgate, ou pelo menos tenta vir ao resgate inicialmente, não é outra senão a recém-nomeada heroína classe A, Suiko. Ela entra com um chute massivo no capacete do Machine God Mirror, vem do teto e acerta essa pose de ação bem estilosa. E ficamos nesse cliffhanger para finalizar o capítulo. Então, como vocês viram, tivemos muitas lutas iniciadas nesse capítulo. Não vou dar detalhes sobre o resultado de nenhuma delas, vamos ver isso no próximo capítulo, provavelmente. Mas esse capítulo serviu para mostrar que as coisas estão realmente saindo do controle. Tem monstros nível dragão por toda parte, caos generalizado. E claro, Saitama poderia resolver cada um desses problemas em 10 segundos. Mas ele está ocupado com um bando de otários protestando na frente da base da Associação de Heróis tentando mudar os nomes deles. Esse foi um capítulo bem cheio de ação, com designs de monstros nível dragão absolutamente incríveis. Definitivamente quero ouvir a opinião de vocês. O que acharam desse capítulo? Como ele se compara com a versão webcomic? Comenta aqui embaixo, qual luta você está mais animado para ver o resultado? Suiko vai conseguir segurar o Machine God Mirror? Genos vai finalmente vencer um nível dragão sozinho? Se curtiu o breakdown, deixa o like que ajuda muito. Inscreva-se e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Tenha uma manhã, tarde ou noite absolutamente maravilhosa. Valeu, galera!
Até a próxima!